jovem treinador Luan Carlos participa ao vivo com a gente para falar da boa campanha do Goianésia na Série D. Mirando o fim de longo jejum e grande campanha de recuperação, Goiás tenta manter a confiança. Marcelo Cabo inicia a segunda passagem no Atlético de olho em sucesso, agora na elite. Vila Nova faz as contas por classificação antecipada na Série C e mira a vaga também no Brasileiro de Aspirantes. Com o retorno de Gabriel Jesus, seleção brasileira se prepara para enfrentar Venezuela e Uruguai nas eliminatórias. É agora, no TBC Esporte. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo a essa edição do TBC Esporte. A gente abraça também a audiência da TV Alego e também do pessoal que acompanha a gente pela Rádio Brasil Central AM 1270 e a audiência também da Rádio Brasil Central FM 90,1. Quem acompanha a gente pelas redes sociais, lembra de curtir, deixar um like e compartilhar a gente também em todas as plataformas digitais disponíveis aí no telão para você acompanhar a TV Brasil Central de onde você estiver. Nosso WhatsApp também para você interagir conosco é o 99229-8580. E agora a gente abraça também o Dante Keller, que está aqui hoje, meu menino que estava sumido. Boa noite, Dante. Boa noite, Thaís. Quando pensa que não, a gente volta aí, né? Tá certo. Hoje nós teremos um jogo daqueles que vale a pena a gente parar na frente da televisão e ficar até esperando. É esse Flamengo e São Paulo com o Rogério Ceni jogando, trabalhando pela equipe do São Paulo, enquanto o São Paulo vai aí buscando aí passar mais uma vez para a próxima fase da Copa do Brasil. Uma coisa é certa, viu? É uma oportunidade a mais de a gente ver como é que os técnicos são analisados. Os que estão muito por cima hoje podem sair daqui a umas 10 horas, 5 horas, podem sair aí por baixo. Quer dizer, é um sobe e desce. O mundo é redondo, né, Dante? É um sobe e desce. Boa noite, Vitor Monteiro. Boa noite, Thaís Freitas, Evandro Gomes, Dante Keller. Ótima noite em especial para você que nos acompanha em mais uma edição aqui do TBC Esporte. E no Goiás, a situação em campo está muito ruim, fora de campo, nos bastidores, cada dia mais agitados, com a movimentação já política. Mês que vem já tem eleição no time esmeraldino e, ao que tudo indica, teremos chapa de oposição, já estão articulando, buscando as 51 assinaturas para registrar a chapa. Daqui a pouco a gente fala muito mais sobre isso, sobre essa situação política também do Goiás. Notícias em primeira mão, Evandro Gomes, boa noite. Boa noite, Thaís, grande abraço a você, ao Vitor, ao Dante. E a Copa do Brasil já tem um semifinalista, independente do segundo jogo que vai acontecer, mas com os 3-0 do Palmeiras hoje, impossível pensar o contrário. Palmeiras semifinalista. Com certeza. E para abrir o programa dessa noite, a gente começa com o Atlético Goianiense. É que a imprensa paulista andou noticiando que clubes europeus estariam interessados no Janderson, atacante que está emprestado pelo Corinthians para o Atlético Goianiense. Será que ele sai antes do fim da Série A? No momento estou muito focado aqui no Atlético, né? Em fazer bons jogos aqui no Atlético. Não chegou nada para mim até agora. Prefiro que se chegar alguma coisa, fique com o meu empresário, com a diretoria do Atlético, do Corinthians, que não passe para mim, para não ficar uma confusão na minha cabeça, porque eu estou muito focado em jogar aqui no Atlético e desempenhar um bom futebol. Tá aí o Janderson. Vai ou fica? Acredito que fica. Mas... Para onde? Pois é, a imprensa paulista nas últimas semanas noticiou um interesse, mas janela europeia está fechada. Então, pelo menos, seria só em janeiro uma possível saída dele. Ele fica até a conclusão do Brasileiro, final de janeiro, fevereiro, e depois não segue no Atlético, provavelmente o Corinthians, ou se não o aproveitar, aí negocia, empresta para algum outro time, mas... Ele fez apenas um gol, ainda com a camisa do Atlético. Sonha ali em fazer gol no Maracanã, Dante. Você acha que ele consegue sábado diante do Flamengo? O Janderson é um daqueles jogadores que a gente tem que ter muita calma com ele, como teve com o Carlos Eduardo, com o Bruno Henrique. São jogadores jovens que, quando chegam na frente do gol, ficou muito nítido. Aquele dia que ele tentou cavar um pênalti a hora que podia chutar, que ele está com medo de chutar para gol.
Ele não tem a coragem ainda de finalizar devido às tantas oportunidades que ele perdeu. Agora, um jogador da capacidade do Janderson, o Atlético não pode perder, até porque já perdeu muita gente, já perdeu o Jorginho, o volante, o Edson, já perdeu o Kaiser, já perdeu tanta gente. E aí também é bem verdade que existe uma dança de jogadores, mas nem tanto o Atlético perder jogadores titulares assim. Agora, o Janderson, uma sorte do Atlético é que ele já fez os 7 jogos, senão fatalmente o Mancini o levaria de volta para o Corinthians. Mas ele não deve sair, não, e tem que ter calma com ele, porque ele é uma das principais peças da equipe do Atlético. Ele ficou fora contra o Corinthians, porque pertence ao Corinthians, né, Vano? Está voltando agora contra o Flamengo. É essencial esse retorno? Sim, eu considero. Exatamente porque ele tem sido uma peça ofensiva super importante no time do Atlético. Ele não é brilhante ainda, é um jogador que ainda tem muito a aprender. Mas é um jogador que tem qualidade, tem velocidade para puxada de contra-ataque, tem um bom drible. Não deu nem eu, por exemplo, eu não entendi por que o Corinthians liberou o Janderson e buscou de volta o Mosquito, que estava aqui no Vila, que saiu, foi para o Paraná, estava disputando a Série B, e ele dispensa um jogador como o Janderson, se chama um Mosquito. Eu acho que só pode ser coisa assim, o empresário do Mosquito é fera demais, e o do Janderson nem tanto. Mas que bom que ele deve ficar aí no Atlético mesmo, não sai antes de terminar o campeonato, porque falta ele faria saindo nesse momento. O Atlético precisa voltar a vencer na competição, né, Vitor? Já vê os adversários que estão na parte ali mais abaixo dele conquistando resultados positivos. É hora de reação. Exatamente, né? O Atlético oscilou muito dentro da competição, começou muito bem e acabava tropeçando, então tendo momentos de oscilação, de queda, se recuperava, voltou a oscilar no final do primeiro turno. Já são 6 jogos sem vencer na temporada, né, contando 4 do Brasileiro e os 2 da Copa do Brasil, quando acabou eliminado nas oitavas de final contra o Internacional. Nada melhor do que começar essa reação contra o Flamengo, né, nesse próximo jogo, após um empate com o Corinthians. Então, a gente fica na expectativa de, quem sabe, com uma surpresa do Atlético apronte para cima do Flamengo de Rogério Ceni. E um detalhe, Thaís, é que eu não acredito que o Flamengo do Rogério Ceni vem com toda a força para cima do Atlético, não. Porque ele tem agora esse duelo da Copa do Brasil e depois de terminado, né, já vem o duelo da Libertadores da América. Então, eu acho que será o momento que o Rogério Ceni vai dar uma poupadazinha. Mas o problema, Thaís, desculpa, é que o Flamengo já está desfalcado, né, de alguns jogadores. E ele poupar ou não, terá que colocar. E outra coisa, ele não pode se distanciar tanto. Eu acho que não tira o pé porque é técnico liderança novo. Valendo, né? E liderança está ali. Ele já está, né? O Atlético Mineiro já desgarrou. E para falar ainda mais, qualquer time que o Flamengo colocar em campo é titular. E há aquela história dos 3-0 aqui, que deve estar... Está incomodando, né? Mas vamos ver, quem sabe o Atlético repete. Não os 3, mas 1-0 tá bom. E o técnico Marcelo Cabo já iniciou os trabalhos, né? E falou, inclusive, hoje com a Dragão TV, comemorando o que ele chamou aí de retorno para casa. É uma sensação muito boa, é a sensação de estar voltando para casa, né? Eu costumo dizer que é muito difícil dizer não para o Atlético. Então, quando eu recebi o convite, fiquei muito alegre, muito contente. E posso dizer que estou voltando para casa para dar continuidade ao trabalho que eu interrompi em 2017. E acredito que seja uma temporada de muitas perspectivas, muito sucesso. E a gente fazer um trabalho que tanto me deixa alegre. Então, voltar para casa é de uma alegria muito grande. Essa alegria que está faltando para esse time deixar para trás esses jogos aí que não vence, esquecer, começar um novo segundo turno? O Marcelo é um cara feliz, né? O Marcelo, quem conhece, quem conversa com ele, vê que é um cara do bem, gente boa. Eu tenho plena convicção de que ele pode fazer um grande trabalho no time do Atlético. Sem dúvida que pode, ele conhece o ambiente. Ele sabe onde é que é a descaída da mesa, né? O que ele pode, o que ele não pode. Sim. Então, é um cara que já está acostumado com o Atlético, eu acredito que ele pode fazer um bom trabalho, sim. Digamos que ele tem pouca experiência em Série A. Fez 13 jogos em 2 equipes que ele comandou na Série A, né? Sendo o Atlético e o CSA. Vocês acham que agora ele pode também fazer um campeonato diferente, avisando também essa carreira dele, essa afirmação dele como treinador de elite? Eu só queria, antes do Vitor e do Dante,
fazer justamente um comentário sobre essa questão de técnico de futebol. O que é ruim no futebol brasileiro? É o técnico ou são os dirigentes? Por quê? Não há muita criatividade. Vocês observem que cada time que perde um treinador, ele costuma voltar um que já passou 2, 3 vezes. O Marcelo é a segunda vez que está voltando para o Atlético. O Enderson é terceiro no Goiás. Você tem o Marcelo Chamusca, deixou o Cuiabá com possibilidade de subir para encarar o Fortaleza, porque já passou por lá. Vai para a terceira passagem. Então, já é a terceira passagem. Sim. Então, não há muita coisa nova no futebol brasileiro. O Abel no Inter. O que o Abel viveu nos últimos tempos como treinador de futebol? Nada. Ele decepcionou no Flamengo. Digamos que não, porque no Flamengo, pelo menos, ele ganhou o Campeonato Carioca, mas não estava dando conta de comandar o time. Mas no Vasco, no Fluminense, No Cruzeiro. tudo, no Cruzeiro, decepção total. Então os caras podem até ser bons treinadores, podem ser, mas de repente não há uma criatividade nos dirigentes. Se o treinador é o culpado, os dirigentes são tanto quanto, ou mais, que eles, treinadores. Respondendo sua pergunta, Thaís, em relação à chance do Marcelo Cabo agora na Série A, em 2020 ele tem um elenco já montado, um elenco mais qualificado do que tinha em 2017, quando iniciou a Série A no Atlético, e o Atlético que já deu mostras que tem potencial para apresentar um melhor futebol e não está na zona de rebaixamento, que dá uma certa tranquilidade, não muita porque está próxima, mas dá uma tranquilidade para ele começar a desenvolver o trabalho. O grupo do Atlético já deu mostras que consegue assimilar bem e rapidamente os ensinamentos dos treinadores que chegam. Foi assim durante toda a temporada. O Cristóvão Borges mal chegou, em coisa de 2 semanas o time já estava completamente habituado a ele. Foi assim com o Mancini também. Então o grupo do Atlético consegue assimilar rapidamente as ideias dos treinadores. Então é a grande oportunidade, e o elenco do Atlético já deu mostras que tem qualidade para apresentar um melhor futebol do que aconteceu após a saída do Mancini nesse último mês, e é melhor do que foi o grupo do Atlético de 2017, quando o Cabo estava, e é melhor do que o CSA, quando o Marcelo Cabo dirigiu. Ô, Thaís, primeiro deixa eu mandar um abraço aqui para a nossa Patrícia, que é fonoaudiologista aqui da casa, né? Faz parte da equipe também, tá com a gente aí o tempo todo. Ela cuida de mim. Não é? Faço Pois é. aquecimento aqui com Não ela. cuidou de mim até hoje. Né? Eu acho que eu vou entrar nessa aula também, porque estou precisando. Com relação à experiência, o Marcelo Cabo é um treinador experiente. Ele é um treinador de Copa do Mundo. Ele já trabalhou como auxiliar do Dunga numa Copa do Mundo. Ele é um treinador vivido no futebol. Essa experiência eu acho que não é o problema. O que eu vejo no Atlético é que eu tenho a impressão de que o Atlético optou pela comissão técnica permanente. Dá para entender o que eu quero dizer? Sim. Dá para entender, Evandro? Tá. O Atlético optou pela comissão técnica permanente, aquela coisa onde todo mundo se junta, se ajuda, e o Marcelo Cabo vai ter uma incumbência diferente dos demais, só de uma coisa que não tem como ser mudada: as mudanças, as alterações que são feitas dentro do jogo. Isso aí não tem como mudar. É o que o Adson mais reclama, já viu? O que o Adson mais reclama de treinador é que eles não fizeram uma boa alteração na hora do jogo, e isso e aquilo outro. Então, assim, o Atlético... E outra coisa, eu não acho que está errado, não. Porque o Atlético tem uma comissão técnica permanente, onde todo mundo participa, que é boa, que entende, que sabe o que está fazendo e mantém uma característica de jogo. Concorda, Evandro? Eu demoro a acreditar, assim, eu procuro entender. O que me faz crer que o que não deu certo ontem pode dar certo hoje? Eis a questão. E o que não deu certo ontem? O Marcelo não foi dispensado do Atlético? Mas foi coisa extracampo, né? Mas então... Extracampo, Tô te perguntando, porque ele foi não campeão brasileiro. Não estou falando que não vai dar certo, assim. Estou questionando o quê? Vamos ao Abel, então, deixa o Marcelo. O Abel... O que leva a crer que o Abel pode dar certo no time do Flamengo, que o Chamusca pode dar certo no Fortaleza? Sabe o que eu acho que pode Porque levar o passado a crer? dele, ser Não, ídolo lá da torcida? Não, pela bagagem do Abel. E uma coisa, não se pode julgar os últimos 3 trabalhos do Abel.
O Abel perdeu um filho e perdeu toda a estrutura familiar. O Abel, ele se descontrolou totalmente. A gente olhava no Abel, quem conhece o Abel, olhava para ele e via uma pessoa totalmente diferente, tomada por aquele drama de perder um filho. Foi suicídio, não foi? A estrutura emocional. Aquilo atrapalhou muito o Abel. Sei, perde a estrutura emocional. Agora, ele não deixou de ser bom. Olha, eu não concordo, hora nenhuma, quando começam a dizer que Abel, Vanderlei Luxemburgo, Luiz Felipe Scolari, que eles passaram da hora. Cara, eles não passaram da hora, não. Tá aí, toda hora que eles têm uma oportunidade, eles mostram. Então, eu respeito muito isso aí, até porque eu não quero que ninguém fale isso de mim. Mas o Vanderlei é um exemplo. Eu não quero que ninguém fale que eu estou velho. O Vanderlei é um exemplo péssimo. Os últimos Campeão paulista, Evandro. Não, sim. Os últimos 6 times que ele passou, por onde ele passou, ele foi mandado embora de todos. Ele teve uma fase ruim. E o assunto agora é o Goiás, que a fase também lá não anda nada boa, mas o atacante Fernandão, depois de fazer o primeiro gol, espera deslanchar e confia sim na reação da equipe. Olha, eu continuo acreditando. Eu acredito. Como você disse, a gente tem que ganhar de 9 a 10 partidas. Não é impossível isso para o Goiás. Acho que o grupo está focado no objetivo, que é vencer. Sabemos o que temos que fazer. E a gente acredita, cara. A gente tem que acreditar até o final. São 20, 21 partidas. Ganhar 9, 10. Cara, não é impossível pra gente. Então, a gente continua acreditando. E eu espero que comece sábado. Que sábado a gente possa fazer uma grande partida e poder dar esse passo tão importante, que é esse passo que a gente possa ganhar um ânimo a mais para que possamos continuar acreditando, porque a gente sabe que o tempo vai passando, se a gente não quer resultado, fica mais difícil. Mas enquanto houver chance, a gente vai acreditar até o final. E aí, meninos, vencer entre 9 e 10 jogos de 20. Eu vou falar sobre o Fernandão. O Fernandão está que nem aquela música da Anitta. Chegou chegando. Chegou, entrou no time, não fez o gol naquela partida aqui. Foi contra o Bahia, né? Vasco. Contra o Vasco, né? Mas ele deu 2 assistências, botou os caras na cara do gol. Contra o São Paulo já fez gol. Criou outra oportunidade. Tomou conta da camisa 9. Quer dizer, essa é a contratação que eles chamam pontual. Chega para jogar. O Chico chegou, entrou no time, jogou. O Ariel Cabral chegou, entrou, jogou. A contratação que você tem que aprovar é esse tipo. Se o cara entra, vacila aqui, mas joga uma boa partida, é sinal de que o Goiás acertou na contratação. E o Fernandão deu um ritmo melhor ao ataque do Goiás. Olha, Evandro, Dante, ainda bem que em campo o Fernandão tem correspondido, porque pela entrevista não deu para sentir firmeza nenhuma ele falando, ainda dá, a gente ainda acredita, é totalmente capaz de vencer, fazer 50% dos pontos. Foi numa moleza, ainda bem que em campo bem que em campo ele demonstra mais vontade. Mas o recado para o torcedor que ele passou, mas o recado da forma que ele passou, um desânimo. Tu entendes que foi um pouco pessimista? Ele quer dizer que a maneira dele, a forma dele, assim, ele não passou firmeza nenhuma no discurso. Bem. Ainda bem que em campo ele não mostra essa disposição que foi para a entrevista. Ele mostra mais disposição. Ainda bem. Não é falta de disposição, é o estilo da pessoa, como ele fala. Ele é daquele jeito. Mesmo na entrevista de apresentação dele, Thaís, ele passou mais firmeza na fala. Você não precisa ser acelerado, ser enérgico, mas pelo menos firmeza. Você confiar no que você está escutando da outra pessoa. Escutando o Fernandão, eu não confiei. Espero que a torcida do Goiás tenha confiado e especialmente que ele siga demonstrando em campo o que ele fez nesses primeiros jogos. Eu concordo plenamente com o Evandro pelo fato de apontar esses jogadores que chegaram e deram certo. Jogadores que chegaram e deram certo. E olha que eles substituíram jogadores. O Fernandão substituiu o artilheiro. O Chico substituiu um zagueiro fundamental. Então, assim, é uma situação que mostra, dá as caras de uma possibilidade que a gente tem que ver que para o Goiás não terminou o primeiro turno. Para o Goiás não terminou o primeiro turno. Terminou para a maioria dos times.
Tudo bem. Então aí ele tem um segundo turno todo para reagir. Eu não vejo por que essa conversa toda que a gente ouve por aí sobre troca de técnico, possibilidade de deixar o técnico, um técnico que está colocando a equipe a cada dia subindo um pouco de produção. Não teve a vitória? Não, não teve. É claro, não é fácil vencer na Série A, não. Mas aí tem agora um jogo muito importante, né, cara? A posição 20 com a posição 19. Então, é um confronto que não chega a ser direto, porque não dá para passar na frente. Mas é um confronto que pode ajudar muito a equipe do Goiás. E eu estou achando que o Goiás está ganhando a confiança que precisa. Até porque os próprios laterais estão ganhando respeito. Eles estão ganhando o respeito que não tinham. E quando se ganha respeito, se ganha confiança de jogar. E o que falta no Goiás é confiança de jogar. Aquele negócio que você falou agora mesmo, Evandro, falta diretoria para dar confiança ao invés de tirar a confiança dos jogadores. Meninos, e hoje 2 assuntos movimentaram os bastidores, que foi a sondagem de outros clubes pelo técnico Anderson Moreira e também a formação de uma possível chapa de oposição para as eleições do Goiás. O que vocês acham desses assuntos? Então, primeiro para situar, né, a parte política do Goiás. Para registrar uma chapa, precisa da assinatura de 51 conselheiros. Então, essa chapa de oposição, que foi denominada União Esmeraldina, pelo que a gente apurou, disse já ter 43 assinaturas. Então, está confiante que consegue as 51 para disputar o pleito contra a chapa da situação, que é encabeçada pelo Paulo Rogério Pinheiro, que tem o apoio do Aile Pinheiro, que é o presidente do Conselho Deliberativo. Essa chapa de oposição é encabeçada pelo empresário, o Vanderlan Alcântara, e tem como vices o Marcos Ulisses de Oliveira, Carlos Antônio Júnior, Sirion Melo de Oliveira, o Danilo Pereira Lima e também o Vitor Almeida Monteiro. Então, chapa montada. Pois é, homônimo de nome, quase a mesma coisa. O meu também é Vitor A. Monteiro. O Luvanor, né? O Luvanor será o diretor de futebol. E não tem momento melhor para se apresentar uma oposição para a diretoria do Goiás. E não é que não tem pessoa melhor. O Vanderlan é uma pessoa excepcional. Quem conhece o Vanderlan sabe a sua integridade moral, a sua vivência no esporte de muitos e muitos anos, e eu não vejo momento melhor de se apresentar. Demorou demais para se apresentar uma chapa de oposição na equipe do Goiás, que vai vencer, eu não sei, porque ali tem uma situação que ela é muito fechada, né? O Goiás é muito fechado e as pessoas que votam, elas foram colocadas ali a dedo. Então, isso é uma coisa que pode atrapalhar muito a eleição. Mas, olha, ter uma oposição no Goiás é uma vitória. Só de ter uma eleição, uma oposição no Goiás, já é uma vitória. E o ponto principal, né, vocês podem até me ajudar, acho que a última eleição que teve foi a que o João Bosco Luz venceu, se não me engano, e anteriormente que o Raimundo acabou perdendo em 2006 para 2007. Eu lembro daquela, né, que teve uma disputa. Eu acho que a do João Bosco também teve disputa, se não estou enganado, mas isso já tem 10 anos, Linda Monteiro também. Aliás, o Vitor Monteiro é neto da Linda Monteiro, do Iberê Monteiro, né? O Vitor Monteiro. Você? Não, o outro. Mas olha só, a questão do Vanderlan candidato. Eu não vou falar que sou suspeito, eu posso falar à vontade do Vanderlan, porque ele é meu amigo. A gente sai para jantar de vez em quando, para conversar. E hoje eu estive com ele. Conversamos. Ele pediu minha opinião. Eu falei, se eu fosse você, não mexeria com isso. Né? Porque é uma situação complicada. E o Vanderlan é um empresário absolutamente vencedor. Um cara do bem. Tem todas as condições, né, para tocar. Mas eu acho, o que eu falei para ele, eu acho pouco provável que você tenha a chance de vitória, mas eleição é eleição. Se você me perguntar sobre o Vanderlan, só vou falar coisas boas dele por conhecê-lo. Agora, ele como empresário é o que eu conheço, como dirigente de futebol não conheço. Não sei qual o grupo que está a apoiá-lo nesse instante, é que a gente sabe que é muito difícil tirar a eleição do grupo que lá está, principalmente da família Pinheiro, que comanda o Goiás já há muitos anos. Mas eu concordo com o Dante, com o Vitor, é salutar ter a disputa. É legal, é democracia, é democrático. Posso fazer uma pergunta? Se entrar e perder, perdeu, mas disputou, teve coragem. Posso fazer uma pergunta? pergunta? Então, aplaudo a atitude do Vanderlan e vamos ver o que vai acontecer.
você tendo que votar para presidente do Goiás, você votaria no Vanderlan? Eu votaria. Votaria nele porque ele é meu amigo, eu o conheço. Não estou tirando o mérito, nem sei quem será o candidato da oposição. Se for o Paulo Rogério, é bom candidato também, mas eu votaria. Gente, abraçando, ó, Geraldo Bento, do Jardim Novo Mundo, tá ligadinho aqui com a gente na audiência. Boa noite, Thaís. Professor Reinaldo também mandando um abraço aqui pra gente. Boa noite, meninos. Meu nome é Exaltino. Quem não se lembra... Esse aqui tá cutucando o Adson, gente. Olha o que ele falou. Quem não se lembra da entrevista do Mateuzinho há tempos atrás sobre escalação de jogadores? Está querendo criar polêmica aqui no Dragão. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Obrigada, Exaltino, pela sua participação conosco. Thaís. Oi, Vitor. Só pontuando, né, em relação a essa disputa política do Goiás, a gente está organizando também. Nossa intenção, portas do TBC Esporte abertas, tanto para a oposição quanto para a chapa de situação. A gente tentando programar para as próximas semanas, trazer o pessoal para falar um pouquinho dessa disputa eleitoral no Goiás, inclusive a atual diretoria também, portas abertas aqui, já entrevistamos o Marcelo Almeida, convidamos pela segunda semana consecutiva o Marcelo Segurado, executivo de futebol do clube, mais uma vez o Marcelo acabou não aceitando o nosso convite, então as portas seguem abertas tanto para a atual gestão do Goiás, quanto para as futuras direções esmeraldinas. E abraçando agora aqui o João de Goianira, que fala aqui que é esmeraldina e manda abraço para todos do programa. A gente vai para um rápido intervalo e volta já.